Olá pessoal, meu nome é Fábio Guedes e agradeço a presença de vocês no blog e canal Ideias Tecnológicas. Pessoal, vou ter que nos situar no tempo para eu poder fazer o vídeo de hoje. Eu estou fazendo esse vídeo em setembro de 2021, tá certo? E vocês vão entender o porquê. O Windows 11 vai ser lançado oficialmente dia 5 de outubro. Os requisitos mínimos para usar o Windows 11 são processador de 1 GHz de 2 núcleos, no mínimo, 2 núcleos, 4 GB de memória RAM, 64 GB de espaço em HD, compatível com UEFI, com boot security ou inicialização segura, tecnologia TPM 2.0, placa de vídeo compatível com DirectX 12 ou o WDDM 2.0 e uma tela superior a 9 polegadas. Também teve algumas reuniões entre Microsoft, AMD e Intel para criar listas de processadores que seriam compatíveis com o Windows 11. Né? Alguns processadores da sexta e da sétima geração da Intel não entraram nessa lista, como também não entraram a série A da AMD. Alguns outros processadores não terão suporte. Eu vou deixar o link dessas listas na descrição. Comecei a avaliar esses requisitos além das listas e percebi que muitos computadores, mesmo sendo relativamente novos e robustos, que teriam menos de 10 anos de uso, não vão poder usar o Windows 11. Né? Então, surgem algumas dúvidas que eu quero levantar aqui para vocês. Vamos deixar de usar esses dispositivos, esses equipamentos? Vamos colocá-los fora mesmo em tempos difíceis como nós vivemos hoje? E o que devemos fazer para evitar esse desperdício? Bom, enquanto vocês pensam um pouquinho sobre o assunto, eu peço para que vocês se inscrevam no canal, ativem as notificações, compartilhem esse vídeo, dê seu like, dislike e comentem, porque talvez o comentário de vocês vire vídeo aqui no canal. Bom, a primeira coisa que eu tenho que conversar com vocês é o conceito de PC antigo. PC antigo, vamos dizer que tem uns 10 anos, 12 anos, mais ou menos. Computadores, notebooks, que tem menos de 12 anos, hoje em dia dá para dizer que são equipamentos robustos, que têm em torno de, no mínimo, 8 GB de memória RAM, HD com 500 GB, já vem com placa os desktops principalmente, com placa de vídeo off-board, de no mínimo 512 MB de memória RAM, alguns até mais, né, muitos equipamentos com mais de 1 GB, e etc. Outros processadores multicore. Então, hoje em dia, alguns recursos, como sistemas operacionais 32 bits, estão cada vez ficando mais escassos, né? E devido a essa tecnologia que vem acontecendo. Porém, nós devemos, para fazer qualquer mudança, se nós vamos botar fora ou não nossos dispositivos, e o que nós devemos fazer
é realmente devemos avaliar o nosso hardware e avaliar se nós usamos um aplicativo específico, um aplicativo específico. E se esse aplicativo tem que avaliar se ele só roda no Windows ou se ele é multiplataforma. Fazendo essa avaliação, nós percebemos que talvez não dê para usar o Windows 11, basicamente por duas razões. Ou o processador não faz parte dessas listas de processadores, ou ele não é compatível com a tecnologia TPM 2.0. Isso aí, computadores que têm mais de 7 anos, provavelmente já não tem esse suporte. Talvez alguns modelos ainda possam fazer uma atualização de BIOS para que tenha esse suporte a essa tecnologia, mas em alguns casos não. E aí, eu digo isso porque essa tecnologia, essa versão 2.0 foi lançada em 2014, né? Então, o que nós podemos fazer para evitar botar esse equipamento fora, evitar o desperdício? Tem duas opções. Ou nós usamos o Windows 10 até 2025, ou nós usamos o GNU Linux. No primeiro caso, a Microsoft vai dar suporte ao Windows 10 até 2025, dando suporte à atualização de segurança, fazendo assim com que possamos usar com mais frequência esse sistema operacional e utilizar um aplicativo específico que só rode no Windows, né? Porém, há uma possibilidade que esse aplicativo seja multiplataforma. Se for isso, podemos usar o GNU Linux tranquilamente. Qual é a vantagem de usar o GNU Linux? É que o GNU Linux, independente de distribuição, ele vai ser um sistema atualizado, vai trazer tecnologias atuais, né? As últimas tecnologias, visando software. Então, ele é muito mais vantajoso em relação ao Windows 10, né? Porém, eu sei que nem assim nós podemos usar um equipamento sem sobressalto, sem problema nenhum. Eu sei que talvez esse segundo ponto de usar o GNU Linux seja uma solução de um cara que seja fã do Windows. Realmente, eu sou fã do Windows, eu gosto muito, faz mais de 10 anos que eu uso o GNU Linux, até mesmo como sistema operacional principal, mas eu reconheço que o Windows, em algumas circunstâncias, talvez seja superior ao Linux, que talvez num outro vídeo eu fale sobre isso. Mas tem algumas vantagens de usar o GNU Linux, como eu disse, por estar uma tecnologia mais atualizada, licenças gratuitas muitas vezes, ou quando às vezes tem que pagar licença, sai mais barato. Porém, o que eu quero conversar aqui é sobre PCs antigos, mais antigos do que isso, né? E aí precisa se usar. Bom, mas voltando, aí nessas especificações que eu falei de computadores antigos, mas que são parrudos, qualquer distribuição GNU Linux funciona. Qualquer distribuição GNU Linux funciona. Com qualquer ambiente gráfico funciona. Não importa se é Ubuntu, Mint, Debian, Red Hat, SUSE, OpenSUSE, Manjaro, Mageia, não importa a distribuição, vai dar para usar, assim como o ambiente gráfico, GNOME, KDE, Cinnamon, MAD, XFCE, LXQT, não importa, qualquer
versão de distribuição, de qualquer distribuição GNU Linux ou qualquer ambiente, dá para usar nesses requisitos que eu mencionei anteriormente. 8 GB de memória RAM, 500 GB de HD ou maior, placa de vídeo dedicada ou off-board, não tem problema nenhum. Vai poder usar distribuições que vocês quiserem. Basta ter o conhecimento ou familiaridade com ela ou fazer alguns testes, né? Isso é com cada um, depende de cada um, é uma livre escolha. Já falei sobre num vídeo sobre distribuições para quem vem do Windows, que eu vou deixar aqui no card ou e na descrição também. Então, para quem quiser saber mais sobre isso, vocês podem assistir. Porém, eu vou um pouquinho mais além no vídeo de hoje. Eu vou indo naqueles PCs mais antigos ainda, que tem mais de 12 anos, né? Que seriam aqueles computadores e notebooks, até mesmo netbooks, que tem aquela configuração mais modesta, bem modesta, para dizer. Processadores Core Duo, Core 2 Duo, Quad-Core, Quad 2 Core, que tem de 2 a 4 GB de memória RAM, que tem um HD pequeno de 160 GB, 80 GB, acho que 80 nem vem mais, né? Direto de fábrica, acho que a partir de 160. E desktops que provavelmente a maior parte não só vem com placa de vídeo on-board, mas alguns que vêm com placa de vídeo off-board, mas teriam uma placa do estilo GS7100 da NVIDIA, que é muito modesta, que tem acho que 128 megabytes de memória RAM, 256 megabytes de memória RAM, coisa simples assim. Nesses casos é que eu vou mencionar os vídeos de hoje, tá certo? Para usar nesses equipamentos. Claro que tem que ver se por que eu estou falando a importância de usar nessa configuração, usar o GNU Linux. Porque não tem, sinceramente, não tem como usar o Windows 11. Já não tem, dificilmente consegue usar o Windows 10. Por exemplo, chegou recentemente aqui na assistência técnica um cliente com um netbook da Acer que tinha um processador Atom, se eu não me engano, N570. Ele era 64 bits com 1.66 GHz. O Atom. Eu instalei o Windows 10 nele, mas não rodou. Não rodou. Ele se acopou, arriou o equipamento. Não teve jeito. Então eu tive que instalar, falei para a cliente que a única solução a princípio era trocar o HD dela por um SSD, porque era um HD mecânico dela. Então esse cliente, né, essa cliente pediu para eu instalar o Zorin, que é que eu tinha indicado para ela, que é uma distribuição GNU Linux, o Zorin Lite. Bom, e é sobre isso que eu quero falar, né? Se vocês usam um aplicativo específico, tem que ver se esse equipamento específico, esse aplicativo específico roda em GNU Linux, tá? Se não rodar em GNU Linux e tiver esse equipamento que eu mencionei agora, eu lamento, mas vocês não vão poder usar o Windows 11 nele. Esquece o Windows 11. E aí procurem outro aplicativo que rode, que seja semelhante, que tenha a mesma função e que rode no GNU Linux. Tá certo? Porque senão vocês vão ficar sem trabalho. Tá certo? Vocês não vão poder usar esse equipamento. Aí eu digo para vocês adquirirem um equipamento mais novo, né, que suportem essas tecnologias. Tá certo? Bom, vamos lá falar sobre essas distribuições. A primeira delas, eu vou dizer que é uma, mas são dois em um.
tá? É o Lubuntu barra Xubuntu. Na realidade, é a mesma distribuição, o Ubuntu. Só que no caso do Ubuntu é o ambiente gráfico LXQT. O segundo, o Xubuntu, é o Ubuntu com ambiente gráfico XFCE. Em ambos os casos, é uma distribuição Ubuntu que é muito fácil de ser usada, que tem muito material na internet para pesquisar, muitas coisas, qualquer problema vai encontrar a solução para o Ubuntu. É uma distribuição baseada no Debian, só tem a versão 64 bits, preste bem atenção nisso, nessa característica, nessa especificação, e precisa apenas de 512 megabytes de memória RAM, um processador Core Duo ou equivalente, que tem 2 núcleos, e 25 GB de HD, tá certo? É uma distribuição, como eu disse, fácil de ser usada, com muito material que se encontra na internet, tá certo? Bom, vamos para o próximo, que é o Mint. O Mint ela é uma distribuição que tem 2 versões, uma baseada no Ubuntu, outra baseada no Debian. Essa baseada no Debian se chama LDME. Também é uma outra distribuição que só tem a versão 64 bits e que tem muito material na internet sobre ela, assim como o Xubuntu e o Lubuntu, né? O Ubuntu de modo geral. Precisa de 1 GB de memória RAM, recomenda-se 2. Processador Core Duo e 15 GB de memória RAM. 15 GB de HD, mas recomenda-se 20. Também uma distribuição, acho que eu mencionei, só de com versão 64 bits. Mais uma vez, prestem atenção nessa característica, nesse requisito, 64 bits. Eu recomendo usar o Mint tem 3 ambientes gráficos, o XFCE, Cinnamon, que é o principal, e o Mate. Eu recomendaria usar nessas configurações o XFCE, tá? O Mate ainda dá para usar, é um pouquinho mais pesado, mas mesmo assim recomendo o XFCE. Zorin. Bom, o Zorin é uma distribuição baseada no Ubuntu, que tem ambiente gráfico, como ambiente gráfico o GNOME e o XFCE, tendo o GNOME como padrão e o XFCE para a versão Lite. Versões do Zorin: Pro, Core, Education e Lite, sendo que o Pro ele é pago custando $39. É uma distribuição baseada no Ubuntu, também é muito fácil encontrar material para ela, e se não conseguir para ela, pode procurar para o Ubuntu, Ubuntu ou Mint, que talvez resolva o seu problema, tá? Que você tem. Bom, quais são os requisitos mínimos? Para a versão Pro Core Education, precisa de 2 GB de memória RAM, processador Core Duo e 15 GB de espaço em HD para o Core e para o Education. Para o Pro, precisa de 30 GB de HD, de espaço em HD. Já na questão do Lite, precisa de 512 MB de memória RAM, um processador de pelo menos 700 MHz e 10 GB de espaço em HD. No Lite, ele tem a versão tanto para 32 como para 64 bits. Prestou atenção nisso que eu estou dizendo? 32 e 64 bits, tá certo? No caso de 64 bits, daria para usar o Core Duo também, tá? Bom, a última dessa lista que eu vou falar é o Manjaro. O Manjaro
é uma distribuição baseada no Arch Linux, que tem 3 ambientes gráficos: GNOME, KDE e XFCE, que tem suporte pelo Manjaro, pela equipe do Manjaro. Porém, tem outros ambientes gráficos, como Cinnamon, LXQT, entre outros, que aí é suporte da comunidade em torno do Manjaro e Arch Linux, certo? Também é uma distribuição que tem somente para a versão 64 bits e precisaria dos seguintes requisitos: 512 MB de memória RAM, um processador Core Duo de 1 GHz e HD de 30 GB. A questão do Manjaro tem, para essa configuração que eu mencionei, eu aconselharia usar o XFCE, certo? É uma distribuição, o Manjaro é uma distribuição relativamente fácil, mas precisa um pouquinho de atenção do usuário, né? Porque apesar de fácil, de ter um suporte muito bom da comunidade do Arch Linux, tudo que precisar usar no Manjaro pode ser encontrado no Arch Linux sem problema nenhum. Dá para fazer, eu acho que 99% das configurações via ambiente gráfico, né, com 2 cliques ou um clique só. Então é muito fácil de ser usado, mas precisa de algumas sutilezas que para um usuário iniciante ele precisa um pouco mais de atenção no que faz. Então tem que pesquisar um pouco mais, ler um pouco mais, mas não é nada que tenha o usuário tenha um pouco de curiosidade, que ele vai conseguir sem problema nenhum resolver as suas questões, tá certo? Bom, eu chamei a atenção de vocês para as versões 64 bits, certo? Vocês perceberam que não sei se vocês perceberam, que a única distribuição dessa lista que eu mencionei para vocês, que tem 32 bits, foi o Zorin versão Lite, né? Que tem o 32 bits. Isso ocorre porque essa versão de sistema operacional para 32 bits deve-se muito àqueles processadores bem antigos, que tem mais de 20 anos de uso, que são aqueles antigos processadores do Pentium 4, Pentium 5, 586 e enfim, né? Isso deve ser anterior a 2001. Tem em 2001, 2002, posso dizer que em 2003 ainda tinha algum equipamento que ainda era fabricado com processadores de apenas um núcleo de processamento, que era esse tipo de processador que eu mencionei anteriormente. E aí é claro que precisaria usar sistemas operacionais com versão 32 bits. Porém, a partir de 2000, desse período 2002, 2003, surgiram os Pentium, os Core Duo, Core 2 Duo, os primeiros processadores da AMD que foi ela que lançou o processador com 2 núcleos, né? Por isso que vocês vão encontrar em distribuições como em várias distribuições vocês vão encontrar na hora de baixar as ISO, a terminologia AMD64, que é relacionada a 64 bits. No caso do Debian, se vocês forem lá no Debian, vocês vão no site do Debian para baixar as ISOs, vocês vão encontrar a versão AMD64, que é relacionado a 64 bits, tá certo? Isso por causa da empresa AMD ter iniciado essa tecnologia, tá? E a Intel dominou por muito tempo essa tecnologia, mas recentemente a AMD deu a reviravolta e os processadores Ryzen estão muito bem, obrigado. Bom, para quem tem equipamentos inferiores às configurações que eu mencionei, logo lá atrás,
né, processadores inferiores ao Core Duo, Core 2 Duo, 2 a 4 GB, bom, que eu mencionei lá atrás. Eu tenho uma coisa para dizer. Eu lamento que vocês ainda tenham esse equipamento. Eu sei que a vida está difícil para todos nós, mas esses equipamentos já eram para ter sido descartados antes, né? Antes. E aí, provavelmente muitos de nós, eu posso até eu mesmo incluir nessa em algumas circunstâncias, a gente gasta em coisas desnecessárias e acaba, quando precisa, não ter condições, né? Então, nesses casos, que para quem é um usuário tem esses equipamentos mais antigos, eu recomendo algumas distribuições minimalistas. Eu não vou falar das configurações mínimas delas, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas eu vou deixar isso para vocês pesquisarem como dever de casa, né? São elas: Pup Linux, MX Linux, Linux Lite, Peppermint, LXLE e Spark Linux. Spark com Y, né? Vou deixar anotado na descrição essas distribuições. Aí vocês podem pesquisar um pouco sobre elas, tá certo? Bom, pessoal, por hoje é só isso. Agradeço por vocês terem ficado até aqui. Obrigado a todos e até breve.